Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thaís. Pra você que chegou aqui no canal e não tá entendendo nada que aconteceu, eu moro na Bélgica, eu já fiz intercâmbio pra alguns lugares, já morei em alguns lugares. E hoje eu vou falar sobre quando eu morei na Espanha. E eu vou falar rapidamente, eu não vou dar muito detalhe, eu vou falar uma coisa bem geral, só sobre o processo. E depois eu posso fazer um vídeo com os detalhes, com tudo o que aconteceu, como que foi a minha vida lá, etc. Mas hoje é realmente focado pro processo, pra você conseguir fazer a mesma coisa que eu fiz, que foi fazer um intercâmbio e estudar na Espanha, sem precisar ter nenhuma ajuda de nenhuma agência, de nenhuma faculdade, não tem nada a ver, de realmente ser tudo por você você fazendo o processo tudo. O que acontece? Na época que eu estudava, né, que eu fazia universidade, eu fazia arquitetura, né, na Federal, na UFMG, e a gente tinha lá um programa de mobilidade e tal. Na época nem era Ciência Sem Fronteiras, a gente não tinha bolsa, assim, né, tipo, mas a faculdade que fazia todo o link com outras faculdades, né, com outros países, etc. Só que, o que acontece é que o lugar que eu queria ir, na Espanha, não era o lugar que a faculdade tinha convênio, entendeu? E aí eu fiquei naquela, sem saber, eu até cheguei a fazer o processo. Da primeira vez que eu fui, eu não passei, porque não tinha muitas vagas, eram pouquíssimas vagas, acho que na verdade só tinha uma pra Espanha, que era pra onde eu queria ir, e era pra Valência, eu não tava com tanta vontade pra Valência, e eu cismei na minha cabeça que eu queria ir pra Granada. E justamente, porque eu tô falando isso, assim, independente de qualquer lugar que você quer ir pra Espanha, etc, vai ser o mesmo processo, tá bom? Eu só tô explicando por que eu cheguei nessa informação, como é que eu descobri. E aí, nessa época, inclusive, eu tava morando em Istambul, um dos meus intercâmbios, e eu tinha que, se eu fosse pra Valência, eu tinha que ir pro Brasil pra poder tirar o visto, porque não tinha como tirar nessa época, né, não tinha como tirar de Istambul, não sei se hoje mudou, etc, enfim. Então eu fiquei naquela sem saber se eu voltava, se eu fosse gastar um dinheiro, eu ia gastar um dinheiro pra poder tirar o visto, depois ter que voltar direto, eu ia lá só pra fazer isso, e eu fiquei, o que eu faço? E aí eu decidi que eu ia esperar, que na verdade eu ia meio que desistir, eu ia tentar atrasar esse processo. Eu mandei um e-mail pra faculdade perguntando se tinha como eu atrasar 6 meses, e eles falaram que teria como e tal, beleza. Só que nisso, eu fiquei encucado com essa coisa na minha cabeça de que eu queria ir pra Granada. E eu cheguei nessa informação, uma pessoa me falou que tinha uma maneira, que ele sabia que tinha uma maneira de ir pra Espanha, de você ir por conta própria, independente da sua faculdade ter convênio, não ter convênio, você conseguiria ir sozinha, você mesmo fazendo um acordo todo, entendeu? E eu fiquei assim, e aí me falaram quem era essa pessoa, né, inclusive era uma das pessoas da minha faculdade e tal, que eu já conhecia e tal, e as pessoas me deram essas informações, me deu os e-mails, tudo, e a partir disso eu comecei a entrar em contato com a faculdade. Então, o que acontece? Eu vou fazer um resumo. Na Espanha, existe um programa que chama Livre Mobilidade, em espanhol, Libre Mobilidade. Então, o que acontece? Basicamente é uma mobilidade que você faz que você não tem link nenhum. Tipo, não precisa de ninguém ter pra poder te linkar com a universidade. A sua universidade não precisa ter uma agência, não precisa ser nada, entendeu? Então é realmente livre mobilidade. E aí o que acontece? Você aplica, né, pra faculdade, você faz inscrição, tem as datas, você entra lá no site. Qual que é o processo? Você entra na faculdade. O legal que eu fiz, na verdade, até antes eu já sabia que eu nesse ponto eu já sabia que eu queria ir pra Granada, mas antes disso, eu pesquisei muito, eu fiz uma lista de todas as universidades que tinham o meu curso na Espanha, e fiz uma listinha mesmo, assim, no Excel, sabe, com todas as datas de inscrições, preço, né, qual que era o valor. Eu vou explicar um pouquinho esse negócio de preço, que ele não é totalmente gratuito, mas eu vou explicar. E fiz isso pra poder me organizar e pra poder depois pesquisar pra cada faculdade também, sabe? Então o que acontece? Você entra no site, tem que procurar lá, né, justamente esse termo Libre Mobilidade, que eu vou colocar aqui no escrito pra vocês entenderem. E aí você procura, a partir disso você vai descobrir qual que você vai aplicar, qual que é o dia, né, a data pra você aplicar. Se você não achar essa informação, o que você faz? Você vai mandar um e-mail pra faculdade, tá bom? Já vou te falar que eles vão responder, tipo, tem uns que demoram mais tempo, mas eles vão acabar respondendo. Mas assim, normalmente você vai achar essa informação, entendeu? Você entra lá, olha essa data. Beleza, quando entrar isso, provavelmente vai ter um processo online, que você vai entrar lá e você vai preencher tudo que você quer. E aí eles já vão te perguntar quais são as matérias que você vai querer fazer.
Essa matéria, assim, você escolhe umas matérias que você quer, mas já aviso que quando você chegar lá, provavelmente você vai ter que trocar todas, assim, tipo, ou algumas porque não tem no semestre que você quer, ou porque os horários batem direito, enfim, é uma coisa meio geral, mas não precisa preocupar tanto, porque quando você chegar lá, você tem uma semana pra você assistir todas as aulas que você quiser e você escolher o que realmente você vai querer fazer. Então, beleza, você faz esse processo, entra lá, e aí a faculdade vai te aceitar. E, sinceramente, a maioria das pessoas, eu não conheço ninguém que não foi aceito, sabe? Tipo, tem muita vaga, assim. E aí, é lógico que você vai fazer um negócio direitinho, né? Você vai colocar o seu histórico, você vai colocar essas datas, né? Eles vão pedir essas questões, vai perguntar a sua faculdade, as suas notas, o que você já fez na vida, vai pedir essas coisas, né? Mas assim, não é nada demais, sabe? Tem alguns. No meu caso, não pediu eu acho que não pediu carta de motivação. Eu não lembro se pediu, talvez. Talvez pediu um carta de motivação e uma coisa que eles te dão a opção de você colocar a mais, que eu coloquei, porque eu quis, foi carta de recomendação. Eu pedi a alguns professores meus pra fazerem, e estágio também que eu já tinha feito, tinha pedido, porque isso conta, sabe? E aí coloquei tudo direitinho, beleza, fui aceita, tipo, super rápido, assim. E a partir disso, o que acontece? Essa questão que eu falei do pagamento, né? Na verdade, as faculdades são públicas, só que elas não são totalmente gratuitas, entendeu? Mas é muito barato, sabe? Tipo assim, eu não sei quanto que tá hoje na Espanha, mas quando eu fiz, que foi em 2010, final de 2010, era mais ou menos eu não lembro quantos. Tipo assim, sei lá, é uma coisa assim, €1 por. €1,5 pra cada crédito, alguma coisa assim, eu não lembro. Eu sei que pra vocês terem uma ideia, por 6 meses, eu fiz um intercâmbio de 6 meses. Eu escolhi 6 meses, você pode fazer de 6 ou de 1 ano, você escolhe. Eu fiz de 6 meses, e o de 6 meses eu paguei €200, o semestre inteiro. Tipo, o total que eu paguei foi €200. E pra mim, ainda na época, foi super barato, porque o euro tava mega barato nessa época. Tava, tipo assim, eu pagava, sei lá, $2,19 pelo euro. Então foi, tipo assim, paguei nada praticamente, sabe? Hoje eu não sei quanto que tá, mas eu sei que mais ou menos uma média da Espanha pra você pagar, por exemplo, um mestrado, né? Pra você pagar o anual, você pagaria por ano mais ou menos uns €1.500 o ano inteiro, entendeu? Mas o mestrado é mais caro também, entendeu? E também quando você faz mobilidade, você não faz todas as matérias, né? Você faz algumas matérias, entendeu? Normalmente não é tipo, se eu vou fazer lá no Brasil, por exemplo, eu vou fazer 7 matérias, né, que eu fazia na época. Eu não fazia todas essas matérias, porque às vezes a carga horária de lá também, de cada matéria que você faz é um pouco maior, então você não vai fazer tantas matérias, entendeu? Então, no final das contas, eu fiz, acho que eu fiz 30 créditos, uma coisa assim. Enfim. E aí foi isso que eu paguei. Por 6 meses. Então, tipo assim, é uma coisa muito barata. Que é uma coisa que vale super a pena, assim, né? Tipo, é uma coisa que você consegue juntar o dinheiro antes, né? Pra poder. E aí você vai fazer o processo e você faz ele totalmente por conta própria. A faculdade não precisa fazer nada, entendeu? Essa faculdade, a única coisa que você vai pedir na sua faculdade é o histórico, né? Tudo bem. E aí o que acontece? O que você vai fazer com a sua faculdade? Você vai trancar, né, a sua faculdade por um semestre, que é o que é aceito, né? Tipo assim, no meu caso, por exemplo, eu tranquei com justificativa, porque quando é com fins de estudo, a faculdade deixa você trancar com justificativa, mas você também, no Brasil, normalmente você tem como trancar um semestre sem justificativa também, né? Caso eles não aceitem por algum motivo, não sei porque que não aceitariam, mas enfim. Então, eu fiz isso, né? Tranquei, só que o que acontece? Você pensa, mas aí eu vou fazer e depois eu vou perder esse tempo, vou ter que fazer outro, não sei o que, eu não vou eliminar nenhuma matéria. O que acontece? No meu caso, eu peguei algumas matérias que eram a mais, entendeu? Que eram uns extras pra mim. Por quê? Porque quando eu resolvi fazer esse intercâmbio da Espanha, eu já tava no 8º período. Acho que foi no 8º período. Então, tipo assim, eu já tava nos 2 semestres que eram os mais apertados, sabe? Então, se eu pegasse as mesmas matérias correspondentes, assim, ao 9º, né? Porque ao 10º eu não podia pegar porque era o TCC. Então, ao 9º que eu pegaria, pra mim não valeria a pena, sabe? Porque o projeto que eu tinha que fazer, no meu caso, que eu sou arquiteta, que era de projeto, era uma coisa tão grande que se eu fizesse na Espanha, eu ia provavelmente me ferrar, porque ia ser uma coisa muito mais difícil, sabe? Tipo, mas foi o meu caso, a minha realidade do meu curso. Muita gente vai e já faz as matérias que são as matérias que você precisa eliminar, sabe? E no meu caso, como eu precisava fazer, o meu currículo da Federal tinha mudado,
Tinham várias matérias que eu tinha que fazer, que eram matérias eletivas e optativas, que a gente é obrigado a ter de crédito. E aí, o que eu fiz? Eu fiz essas matérias a mais, que são matérias que eram interessantes pra mim, aprender alguma coisa a mais. E eu usei, e esse crédito todo eu consegui eliminar esses créditos todos de optativa e de eletiva que eu precisava fazer. Então, pra mim, foi ótimo de qualquer maneira. Não foi zero atraso, assim, sabe? Mas, assim, de qualquer maneira, eu tive que fazer um semestre a mais, né? Depois, por causa dessas outras matérias. Mas muita gente consegue eliminar o semestre inteiro, por exemplo. Se você tiver todas as matérias que tem os mesmos créditos, né? Os mesmos assuntos, mais ou menos, com os que você tem que eliminar com a sua faculdade no Brasil, você consegue eliminar facilmente, entendeu? Porque o que acontece? Apesar desse processo de você entrar na faculdade e ele não ser linkado com a sua faculdade não ter que fazer nada, a sua faculdade, quando você chega lá, eles aceitam esses créditos. E não é só da federal, tá? Porque eu tenho outras amigas que fizeram de faculdades particulares também. É um processo normal, você pode até procurar isso na sua faculdade, se você... é uma coisa importante, né? Provavelmente vai ser uma coisa importante para poder eliminar esses créditos, né? Pode procurar mais. E aí, o que acontece? O que eu fiz quando eu voltei foi eu pegar meu certificado na faculdade, com todos os créditos que estavam eliminados. E aí, eu nem precisei traduzir, né? Tipo assim, traduzir... Porque o meu coordenador, como ele falava espanhol e etc., ele, tipo, aceitou fazer mesmo assim, sabe? Sem ter que fazer tradução juramentada. Então, eu só trouxe os créditos, eu peguei a conversão dos créditos europeu pro brasileiro, né? E eu consegui eliminar essas matérias, entendeu? Então, eu eliminei todas as minhas matérias, essas matérias minhas que eu fiz optativas e eletivas que eu precisava fazer. Então, foi ótimo, sabe? E o processo foi super tranquilo, gente. Foi super rápido. E é muito engraçado, porque é tão simples que quando você consegue, você fica assim, gente, será que esse trem tipo assim, que vai dar certo? Será que eu vou chegar lá e vamos aceitar mesmo? Mas é, tipo, tudo certinho. Eles estão super acostumados com isso, sabe? E foi muito legal isso. E, na verdade, quando eu cheguei lá, eu tinha... Os meus planos eram fazer algumas matérias de arquitetura, mas aí acabou que eu fiz umas matérias na Escola de Belas Artes, que eu tava com vontade. E pra mim, as matérias que estavam oferecendo lá, que eram semestrais, porque tem algumas matérias deles que são anuais, tá? Então, as minhas semestrais eram mais interessantes eu fazer as de Belas Artes. E como eu ia fazer como eletiva, pra mim também não tinha problema, entendeu? Então, inclusive, você pode pegar matéria de outra escola ainda, entendeu? Que não é a sua, mas que tem alguma coisa a ver com o seu curso, que você pode pegar como eletiva, como optativa, entendeu? E é muito legal, gente. Então, assim, foi isso. Então, eu estudei na Universidade de Granada. Eu vou colocar o link também da Universidade de Granada aqui. Conversei tudo por e-mail, sabe? Fiz a minha inscrição, acho que foi online. Depois eu tive que mandar alguns documentos por e-mail. Foi super tranquilo. Depois pra tirar o visto foi super tranquilo também. O visto foi, rapidinho, sabe? Eles mandaram a carta de aceite. E aí eu fui... não tinha consulado em BH, né? Eu sou de BH. Eu fui pro Rio, tirei lá no mesmo dia... eu já fiz o processo lá no consulado. E em acho que 8 dias chegou o visto pra mim. Então foi uma coisa super tranquila. Depois eu já tive outros amigos que fizeram esse programa. Eu fiz influenciado por esse menino. E já tinha uma outra pessoa que tinha feito também, que ele já tinha me falado, que quando ele tinha descoberto, né, esse esquemão. E depois de mim, foram 2 amigos que foram depois de mim, tipo, nos anos consequentes. Consecutivos, isso. Primeiro foi um meu melhor amigo, que ele ficou um ano depois de mim. Ele foi, inclusive, assim, pegou o mesmo quarto que eu morei lá, tipo, alugou o mesmo apartamento que eu morei. Ficou 1 ano lá, depois... foi ele que foi direto. Não, mentira, primeiro foi uma amiga minha, Larissa. Ficou um semestre, ela já foi direitinho depois de mim. Eu até peguei uma semaninha dela lá em casa, tipo assim, depois ela pegou meu quarto também e ficou um semestre. Depois que ela foi embora, foi o Fred, que é esse que é o meu melhor amigo, ele ficou 1 ano. Então, tipo assim, e até hoje depois disso teve uma outra menina também, que um amigo meu falou, fiquei sabendo que você fez isso, mostra pra ela como é que faz isso. E eu entrei em contato com ela e ela fez também, foi pra Granada também. Então, tipo assim, por isso que é uma coisa que eu quis divulgar muito, porque é uma coisa que é super simples, é um intercâmbio barato, sabe? Tipo, comparado com outras, porque primeiro, você não precisa pagar agência, pagar nada. Então, basicamente, o que você vai gastar essa faculdade, que eu considero bem barato, essa passagem e o seu custo de vida, né? E aí, lógico que influi bastante a questão do euro, né, e tal, mas Granada é uma cidade muito barata, sabe? Tipo assim, pra mim é até uma coisa assim, se você quer economizar, foca nas cidades menores, sabe?
porque são bem mais baratas. Eu pagava, nossa, eu pagava muito barato, tipo assim, pra morar no melhor lugar da cidade. Depois eu vou fazer um vídeo só com essas questõezinhas, sabe? Se vocês quiserem colocar também, mandar pergunta de custo, etc. Eu falo tudo que eu gastei, etc. Mas eu pagava muito barato. E na época também eu tive a vantagem também que o euro tava bem barato. Tem gente que consegue trabalhar também, depende da sua sorte um pouco, né? Mas eu, como o euro tava muito barato, e Granada é uma cidade muito barata, eu nem precisei trabalhar, sabe? Tipo assim, eu juntei um dinheiro, comecei a trabalhar extras no Brasil pra juntar um dinheiro antes, e depois, e a minha mãe me ajudou também. Mas assim, realmente como o meu gasto era muito pequeno, foi possível, entendeu? Eu estou toda descabelada, mas eu lembrei desse. Tem um tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo, então eu espero que ajude vocês. E se você quiser, se você tiver interesse em fazer, na verdade, igual eu falei, o processo para qualquer lugar da Espanha, qualquer intercâmbio, qualquer faculdade que você queira ir, é o mesmo processo. É só entrar em contato mesmo com a faculdade, mas eu vou deixar o link da Universidade de Granada, que foi que eu estudei, e é isso, gente. Então, boa sorte. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, pode perguntar também, tá bom? Então, entra aqui, inscreve no canal, porque a gente vai sempre dar várias dicas sobre isso. Eu vou falar sobre todos os meus intercâmbios, todos os esquemas, que é mais ou menos esse estilo, assim, bem esquemão. Então, inscreve aqui no canal, inscreve no YouTube também, o meu e da Bárbara, que a Bárbara mora no Canadá também, ela tem outros esquemas, né, interessantes também de viagem. E ativa as notificações também pra você pegar todas as dicas que a gente vai dar bem na hora que a gente posta. E obrigada por assistir nosso vídeo. Beijo!